Olá, meus irmãos, graça e paz. Presbítero Gregório, vindo a trazer mais um pedacinho do Maná dos Céus, falando sobre o ministério pastoral, o ensino para aqueles que querem ser obreiro aprovado por Deus. Hoje eu quero falar sobre o papel do marido numa vida conjugal. O papel do marido é amar a esposa. Vemos que este verbo está no imperativo. O apóstolo Paulo quer deixar isso bem claro para o marido. Nós vemos isso quando ele descreve em Efésios 5, verso 25, a responsabilidade do marido, quando ele diz: marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Muito bem, amados, vamos tentar, em breves palavras, explicar este papel do marido. Note que não é uma opção, mas uma ordem. O amor não está condicionado à aparência, à atitude ou ao comportamento da esposa. O amor é citado aqui não é segundo o conceito que o mundo tem. Não é um sentimento que vem e vai. O amor que se diz aqui não é a paixão. Paixão acaba. Paixão induz a erro. O amor aqui, amados, está falando. Vamos tentar compreender. Amor citado aqui não é segundo o sentimento que vem e vai, ou seja, o conceito de uma sociedade dirigida pelos deuses deste mundo, deste presente século. Aquele que é chamado príncipe ou Deus deste presente século é o próprio príncipe das trevas. Então, vamos olhar de novo a palavra de Deus. Veja bem como está escrito: maridos, amai. A palavra grega não é eros, o amor erótico, sexual, o amor romântico, aquele amor sentimental. Não é tampouco o amor filial, amor fraternal, de amizade, de camaradagem, comunicação. Não, amados. Não é também o amor que leva à paixão, ou seja, a pessoa ama porque faz parte de alguém, ou de um grupo. Todo esse aspecto do amor são importantes, mas existe o aspecto do amor que é indispensável. O amor semelhante ao amor de Deus, chamado amor ágape, que é o amor de Deus. É um amor proposital, é um amor racional, é aquele amor de Deus que fala em Jeremias 31, verso 3. Com amor eterno eu te amei.
E por isso, com grande benignidade, te atraí. Pois na eternidade passada, o Deus de amor, aquele Deus de amor proposital, inteligente, escolheu-nos amar, amados. E este amor que, na hora da crise na sua vida conjugal, vai firmar como uma rocha o seu casamento. Um casamento que está fundamentado no amor ágape. Pode sobreviver a qualquer tempestade da vida. Pode sobreviver a qualquer crise que a vida traz. Mas por que será? Porque está ligada à fonte eterna e poderosa que pode continuar operando quando todos os outros amores acabam. Este amor ágape, ele está ligado ao coração de Deus, à essência de Deus. A palavra de Deus não somente fala que o marido deve amar a sua esposa, como também Cristo amou a igreja, mas também que o marido deve amar a sua esposa como ele ama o seu próprio corpo. Se você ama a si mesmo, você vai cuidar do seu corpo, para que seu corpo não fique enfermo. Você não vai usar droga para que seu corpo não receba nada que destrua o seu organismo. E a sua esposa, ela é parte do teu corpo. A Bíblia diz que o homem deixará o pai e a mãe, unir-se a uma mulher, e ambos serão uma só carne. A mulher passa a ser parte integrante do seu corpo. Se você humilha a sua mulher, se você espanca a sua mulher, se você ofende a sua mulher, você está ofendendo o seu próprio corpo, maltratando o seu próprio corpo, trazendo enfermidade para o seu próprio corpo, destruindo a tua própria alma, quando você age desta maneira. Então aqui nós vemos que a esposa, como também Cristo amou a igreja, o marido deve amar a esposa. O Cristo, ele sacrificou pela igreja. Então o marido deve amar sua esposa como ele ama o seu próprio corpo. Vamos perceber duas coisas demonstram o amor do marido para com seu próprio corpo, que é a sua esposa. O marido, muitas vezes, ele cuida do seu corpo e ele alimenta e cuida do seu corpo. Ele se alimenta. Então ele faz aquelas 3 refeições diárias que são importantes para ele. Da mesma maneira, o marido deve alimentar a sua esposa, porque ama a sua esposa como amando o seu próprio corpo. Quem ama, cuida. Quem ama, acalenta. Quem ama, atrai e não trai. Isso significa que ele deve se preocupar com a parte também material, ou seja, a parte física dela. Ele é responsável por trazer pão
o pão nosso de todos os dias, que é o pão, o leite, o alimento cotidiano para casa. Ele é responsável em cuidar de toda a necessidade dessa esposa, tanta física, incluindo a sua necessidade sexual. Marido que despreza a esposa, que não pratica mais sexo com ela, ele está pecando contra a palavra de Deus. Então ele deve suprir essa necessidade sexual da sua própria esposa. O marido é responsável pela espiritualidade do seu lar, da sua esposa. Ele deve agir também como um sacerdote dentro do seu lar, tanto quanto por sua necessidade emocional, física também. Se ela não está crescendo nas coisas de Deus, se ela reage negativamente a certa situação no lar, querendo muitas vezes essa mulher está sofrendo no lar. Quem é responsável? Hoje nós temos visto, amado, tanta esposa que está cabisbaixa, tanta esposa que está com semblante desfigurado. Deus deu a ti, meu irmão, minha irmã, o casamento para que vocês fossem completos um com o outro. Deus deu a ti, meu amigo, meu irmão, uma esposa para você cuidar dela. Um dia você estará diante do trono de Deus e você vai apresentar a Deus a sua esposa. Será que Deus vai receber de ti uma esposa viçosa, com semblante alegre, com vida tanto espiritual plena, quanto a vida material plena, uma vida sexual abundante e realizada? Ou será que ele vai receber uma mulher totalmente desnutrida, com semblante caído, cheio de amargura, de sofrimento, cheio de tristeza, de tribulação? Uma mulher depressiva, angustiada, porque você, como marido, não soube zelar pela vida da sua esposa. Você, como marido, foi negligente, não cuidou do seu maior patrimônio que Deus te deu. Porque, analise comigo, você precisa de uma disjuntora, uma companheira que esteja ao seu lado. Então, a tendência do marido é lançar culpa sobre a esposa, mas o marido é o sacerdote do seu lar. Ele é responsável pela alimentação material e espiritual de sua esposa. Ele é responsável por orar por essa esposa, de clamar, de se postrar diante de Deus e pedir que Deus atue na vida da sua esposa, pois Ele é o sacerdote desse lar. Ele é responsável tanto espiritualmente
de sua esposa quanto dos seus filhos. Quantos maridos pensam que é suficiente suprir a necessidade material? Acha que o alimento é suficiente. Nunca elogia a esposa. Nunca demonstra uma admiração pela esposa. Nunca convida a sua esposa para sair, para uma diversão ou um passeio lado a lado. E a esposa vai minguando dentro do seu lar, caindo o seu semblante, devido a muita tristeza na alma da esposa. Ela muitas vezes se alimenta inadequadamente, engorda demais. Outras começam muitas vezes a se viciar, emagrece demais, guarda mágoa no coração, contrai uma enfermidade muitas vezes espiritual, uma enfermidade muitas vezes mental, um bloqueio muitas vezes espiritual, porque o marido que era para ser o sacerdote do lar acha que é suficiente suprir o lar com alimento e não se prostra diante de Deus, clamando pela misericórdia de Deus, para que Deus visite o seu lar. Então, amados, diletos irmãos, precisamos analisar a nossa condição perante a nossa família. Sem dúvida, isto leva muito do seu tempo, amado. Mas ser marido e pai é um privilégio e implica em muitas outras responsabilidades e exigências. O amor não é somente alimentar, mas também cuidar. A palavra cuidar é muito interessante. Ela é encontrada apenas 2 vezes na língua original, em Efésios 5, verso 29, onde está escrito assim: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes o alimenta pela cuidar, alimenta dela e cuida, como também Cristo faz a igreja. E agora no livro de 1 Tessalonicenses 2:7, embora pudéssemos, como enviado de Cristo, exigir da vossa manutenção, todavia nós tomamos doces entre vós, qual amas que acariciei os seus filhos. Então, amados, nós estaremos numa outra áudio nos aprofundando, vendo essa capacidade do amor ágape. Que Deus vos abençoe abundantemente. Não quero, amados, que vós muitas vezes venha achar que eu quero corrigir a vossa vida e a vossa maneira de ser. Quero dizer para cada irmão, cada irmã, não sou conselheiro sentimental, sou pregador da palavra de Deus, não tenho ministério, não tenho vínculo ministerial com nenhuma igreja.
Sou pregador porque amo a palavra de Deus. Se um dia alguém quiser me convidar para pregar na sua igreja, eu estarei indo conforme a possibilidade que surgir, mas eu não posso sair de Campo Grande. Eu recebi muito convite para pregar em São Paulo e Rio de Janeiro, mas eu não posso sair de Campo Grande. Eu tenho meu emprego e tenho minha atividade secular. Então, quando aposentar, provavelmente eu estarei aceitando convites. Campo Grande é uma cidade próspera, tem muitos templos, mas por enquanto ninguém tem me convidado a pregar em nenhum ministério aqui. Por isso eu prego pela rede social. Que Deus vos abençoe abundantemente. Fique na paz do Senhor Jesus.